Pesadelos são experiências que todos nós compartilhamos em algum momento de nossas vidas. No entanto, o que exatamente eles significam? Por que somos atormentados por sonhos ruins que nos deixam ansiosos e perturbados? Existe algum significado psicológico por trás desses encontros sombrios com o inconsciente? É inegável que os pesadelos desempenham um papel significativo em histórias, mitos, filmes e jogos, muitas vezes servindo como fonte de horror. Eles nos confrontam com aspectos dolorosos de nós mesmos que muitas vezes preferimos ignorar. Os pesadelos são distintos de outros tipos de sonhos, tanto em sua frequência quanto em sua intensidade. Eles não são tão comuns, mas quando ocorrem, são vívidos e angustiantes, tornando-se difíceis de esquecer. Um pesadelo pode evocar uma gama de emoções, incluindo medo, ansiedade, agonia, constrangimento, melancolia e desgosto profundo. A palavra pesadelo também é usada de forma figurativa para descrever situações difíceis ou aterrorizantes em nossas vidas cotidianas. Alguns pesadelos são tão memoráveis que continuam a influenciar nossa experiência de vida por anos ou até mesmo por toda a vida. Muitos psiquiatras têm se concentrado na patologia dos pesadelos, vendo-os como eventos psicológicos negativos causados por uma variedade de fatores, como estresse na vida ou memórias traumáticas. O tratamento tradicional visa reduzir sua frequência ou eliminá-los através de medicamentos. No entanto, a ênfase geralmente se concentra nas causas patológicas dos pesadelos, deixando de lado a questão fundamental. Qual é o propósito deles? Os pesadelos não ocorrem por acaso. Eles têm um motivo subjacente que vai além do simples incômodo. Entender esse motivo pode nos levar a uma apreciação mais profunda do papel dos pesadelos em nossa psicologia e pode fornecer insights importantes sobre nossa própria natureza. E é sobre essa finalidade dos pesadelos que gostaria de continuar a discutir. Concentrar-se apenas na patologia dos pesadelos, sem considerar seu significado simbólico, pode ser uma abordagem limitada. Os pesadelos não são meramente perturbações do sono. Eles têm um profundo valor terapêutico. Eles atuam como um grito de alerta, sacudindo-nos para a realidade quando nosso conteúdo reprimido se torna excessivamente tenso e, eventualmente, irrompe em um pesadelo. Essa acumulação de tensão no inconsciente é como uma bolha prestes a estourar. E os pesadelos são a maneira do nosso psiquismo nos forçar a enfrentar essas questões. Quando acordamos de um pesadelo, somos confrontados com nossos conflitos inconscientes de maneira intensa. No entanto, muitas vezes tendemos a esquecê-los e seguir com nossas vidas diárias, sem perceber o dano psicológico que podemos estar causando a nós mesmos. Essa é uma oportunidade perdida. Os pesadelos, quando explorados e compreendidos, podem oferecer uma janela para nosso mundo interior, revelando aspectos de nossa psicologia que normalmente permaneceriam ocultos. Em vez de relegá-los ao esquecimento, deveríamos considerar a importância de enfrentar esses conflitos, refletir sobre o que eles representam em nossas vidas e, assim, embarcar em um processo de autodescoberta e crescimento pessoal. Os pesadelos não devem ser simplesmente tratados como problemas a serem eliminados, mas sim como mensageiros que carregam insights valiosos sobre nossa mente e emoções. Portanto, a exploração do significado simbólico dos pesadelos pode ser uma jornada terapêutica rica e reveladora. Os pesadelos desempenham o papel de terapia de choque em nossas vidas, servindo como um mecanismo natural que a natureza utiliza quando não estamos conscientes de algum perigo psicológico latente. Eles nos chocam profundamente para nos despertar em relação a situações potencialmente perigosas em nosso interior. É como se nosso inconsciente estivesse dizendo: preste atenção, este problema é urgente. Esses sonhos intensos funcionam como um chamado para acordar e enfrentar o que negligenciamos em nossa psique. Em última análise, a maioria dos pesadelos representa oportunidades de cura pessoal por meio da liberação emocional tão necessária. Os pesadelos frequentemente apresentam motivos típicos relacionados à ansiedade, como a sensação de cair, chegar atrasado ou despreparado para uma apresentação ou exame, perder um voo, esquecer a bagagem, estar inadequadamente vestido, perder os dentes, sentir-se preso,
incapaz de se mover ou fazer qualquer barulho, sofrer ferimentos ou doenças, encontrar monstros assustadores ou enfrentar desastres naturais, entre outros. Esses motivos são comuns e refletem preocupações universais que todos nós enfrentamos em nossas vidas. No entanto, é importante notar que a presença desses motivos em pesadelos não é suficiente para confirmar a existência de um sistema organizado em nossos sonhos. A interpretação dos sonhos é uma área complexa, e os pesadelos podem ser influenciados por uma variedade de fatores individuais e contextuais. Curiosamente, a menção de Lilith, cujo nome em hebraico significa monstro da noite ou bruxa da noite, é intrigante. Segundo a lenda judaica, Lilith foi a primeira esposa de Adão, antes de Eva, e é frequentemente associada a elementos demoníacos e à noite. Sua presença na mitologia pode ter influenciado a forma como os pesadelos são percebidos em diferentes culturas ao longo da história. A história de Lilith é fascinante e carrega uma rica herança mitológica que pode estar relacionada aos pesadelos e aos aspectos sombrios da noite. Ela desobedeceu a Adão, acreditando que ambos, sendo criados do pó, eram iguais, o que resultou em sua expulsão do Jardim do Éden. Como vingança, ela se transformou em um pesadelo, ou lâmia, um espectro noturno. Lilith ficou conhecida como uma perigosa e promíscua demônio da noite, e, em algumas lendas, é associada à serpente do Jardim do Éden, criando uma conexão intrigante entre o mito e os elementos do pesadelo. A lenda de Lilith não é única. Ela tem raízes que podem ser rastreadas até a antiga Mesopotâmia e é mencionada em obras como The Epic of Gilgamesh, a Epopeia de Gilgamesh, onde várias figuras femininas demoníacas atormentam mulheres grávidas, sequestram recém-nascidos e se envolvem em relações sexuais com homens depois de seduzi-los. Essa mitologia também deu origem ao conceito de súcubos e íncubos, espíritos femininos e masculinos malignos que supostamente têm relações sexuais com pessoas adormecidas. Esses elementos mitológicos podem ter influenciado a interpretação de pesadelos e sonhos perturbadores ao longo da história. A etimologia da palavra pesadelo é interessante. O termo Mary em nightmare e pesadelo não se refere a uma égua, como comumente se acredita, mas sim a um termo anglo-saxão para descrever uma variedade de seres malignos, como goblins, bruxas velhas, demônios, ou entidades que se sentam no peito das pessoas e as afligem com pesadelos durante o sono. O prefixo night foi adicionado para enfatizar que essas criaturas visitavam durante a noite. Em diferentes idiomas, como dinamarquês, norueguês e sueco, as palavras para pesadelo têm raízes que se referem a um passeio de égua ou sonho de égua, relacionando-se a essas entidades noturnas. É interessante notar como essas interpretações e mitos evoluíram ao longo do tempo e como influenciaram nossa compreensão dos sonhos perturbadores e pesadelos, que agora também são estudados sob a perspectiva da paralisia do sono, um fenômeno intrigante que ocorre quando alguém está consciente, mas incapaz de se mover ou falar ao acordar ou adormecer. A descrição das alucinações e do terror associado à paralisia do sono é realmente fascinante e reflete muitos dos sintomas que as pessoas experimentam durante esse fenômeno. As alucinações auditivas e visuais, juntamente com a sensação de uma presença ameaçadora, são características comuns da paralisia do sono. A sensação de pressão no peito, que dificulta a respiração e causa uma sensação de asfixia, é outro aspecto angustiante dessa experiência. A história do rei Vanland da saga nórdica Ynglinga é intrigante e adiciona uma camada cultural à compreensão das entidades noturnas e das experiências de pesadelo. O fato de o rei mencionar a Mara pisando nele é uma ligação interessante com o conceito da Mara, ou Alpe, em diferentes tradições folclóricas. Na Alemanha, por exemplo, o termo Alpe está etimologicamente relacionado a elfo, e o folclore frequentemente descreve os Alpes como seres que entram no quarto das pessoas durante a noite para induzi-las a pesadelos e experiências de paralisia do sono. Essas histórias e crenças antigas refletem como a humanidade há muito tempo tenta entender e explicar os fenômenos misteriosos que ocorrem durante o sono. É interessante ver como diferentes culturas ao longo da história têm suas próprias interpretações e explicações para essas experiências, muitas vezes incorporando elementos míticos e sobrenaturais. Isso mostra como as experiências noturnas, como a paralisia do sono, têm sido parte da experiência humana por gerações e continuam a fascinar e intrigar as pessoas até hoje.
As histórias e mitos que envolvem as maras, também conhecidas como Alpes em algumas culturas, e sua associação com pesadelos e paralisia do sono são realmente intrigantes. A crença de que essas entidades noturnas podem entrar através dos menores buracos, como o buraco da chave, adiciona um elemento de terror às experiências de sono. A história em que um homem captura uma mara ao bloquear todas as aberturas de sua porta e, inadvertidamente, se casa com ela após libertá-la, é uma ilustração fascinante da complexidade dessas lendas folclóricas. Mostra como, em muitas culturas, essas entidades noturnas são vistas como ambíguas, capazes de causar pesadelos, mas também de se transformar em figuras sedutoras. O uso de amuletos, orações e feitiços de pesadelo para afastar as éguas é uma tradição que pode ser encontrada em várias culturas ao redor do mundo. Esses símbolos e rituais são usados para proteger as pessoas do terror noturno e das experiências perturbadoras durante o sono. Eles refletem a busca constante da humanidade por proteção contra as forças misteriosas que habitam o mundo dos sonhos. A mitologia japonesa apresenta o Baku, ou Devorador de Sonhos, como um espírito que se alimenta de pesadelos. A ideia de invocar o Baku para devorar os sonhos malignos é uma forma interessante de lidar com os pesadelos. Isso destaca como diferentes culturas desenvolveram maneiras únicas de lidar com as experiências noturnas perturbadoras. Em resumo, as histórias e crenças em torno das maras, Alpes e figuras semelhantes em várias culturas ao longo da história refletem a profunda conexão entre a experiência humana do sono e do sonho, juntamente com o desejo de compreender e controlar os aspectos misteriosos e muitas vezes aterrorizantes do mundo noturno. As histórias sobre maras, Alpes e entidades noturnas permeiam a história e a cultura de diversas sociedades ao redor do mundo. Elas nos mostram que a relação entre o sono e o sonho é um território fértil para a exploração da psicologia humana e da busca contínua por compreender o mundo que nos cerca, mesmo durante os momentos mais vulneráveis de nossas vidas. Esses mitos e lendas revelam não apenas o medo ancestral do desconhecido que habita a escuridão da noite, mas também a necessidade fundamental da humanidade de encontrar maneiras de lidar com os pesadelos e as experiências perturbadoras do sono. Por meio de amuletos, rituais e invocações como o Baku japonês, as culturas buscaram proteção contra as forças que podem nos atormentar durante a noite. No cerne dessas narrativas está a profunda compreensão de que o sono não é apenas um período de descanso físico, mas também uma jornada interior, na qual confrontamos nossos medos, anseios e desejos mais profundos. É um lembrete de que, embora o mundo dos sonhos possa ser misterioso e às vezes aterrorizante, também é um espaço de autodescoberta e reflexão. À medida que continuamos a explorar o significado simbólico dos pesadelos e das experiências noturnas perturbadoras, lembramo-nos de que o sono é um reflexo de nossa psicologia mais profunda. Portanto, enfrentar esses pesadelos não é apenas uma busca por alívio do medo, mas uma oportunidade para compreendermos a nós mesmos e nossa jornada interior de uma maneira mais profunda e significativa.